Boa noite a todos. Boa noite. Continuando a nossa série de palestras, vamos falar de coisa boa. Hoje vamos falar sobre guerra, né? E talvez a gente até veja que até para isso tem coisa boa. Bom, recentemente, imagina que você está na sua casa, você recebe um folheto do governo do seu país dizendo para você estocar alimentos, lata de feijão, barra de cereal, macarrão, para você estocar medicamentos, incluindo comprimidos de iodo, que são utilizados para desintoxicação em caso de você ser contaminado por resíduo nuclear. Dentro desse folheto também está escrito meios para você lidar com a possibilidade de ficar sem energia por muitos dias. Também é orientado a manter alimentos e água potável suficiente para 72 horas. Também há nesse folheto instruções de como agir em caso de bombardeio. Tem noções de primeiros socorros e um site onde você pode encontrar um bunker, um abrigo anti-bombas mais próximo da sua casa. Como você se sentiria ao receber esse folheto? Nossa, está distante para E se eu disser para vocês que os cidadãos da Finlândia, da Suécia e da Dinamarca estão recebendo isso? O que eles têm em comum? São países vizinhos da Rússia e perto da Ucrânia. A minha mãe mandou uma foto para vocês de uma notícia lá de 1939, que foi quando os jornais brasileiros noticiaram a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E recentemente um diplomata ucraniano disse que desde novembro deste ano, quando a Rússia atingiu o solo ucraniano com um míssil supersônico, a Terceira Guerra Mundial já começou. Mas aí vocês vão me dizer, poxa, mas a gente não se sente em guerra. Realmente o diplomata ucraniano exagerou um pouco. Ainda não estamos na Terceira Guerra Mundial. E em partes ele faz isso porque ele quer que a guerra contra o país dele tenha maior visibilidade e, portanto, mais apoio. Mas o fato é que já estamos nos preparando para a guerra. Esse folheto que eu descrevi para vocês está sendo distribuído. E outros países também já vêm reparando que a coisa só aumenta. Agora, é importante dizer que, por enquanto, a guerra ainda está concentrada na Rússia, na Ucrânia, na verdade, com participação indireta de outros países através da OTAN e de outros parceiros da Rússia, como a China, o Irã e a Coreia do Norte. As outras guerras que estão rolando atualmente, por enquanto, não estão conectadas. Cada uma está acontecendo por um motivo e a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Então, se é verdade que não estamos ainda na Terceira Guerra Mundial, também é verdade que estamos caminhando para isso. Mas e daí? E se a gente chegar nesse ponto? E se a gente chegar a uma Terceira Guerra Mundial? O que será de nós? A primeira e mais importante coisa que a gente precisa saber é que
não há nenhum indício, por enquanto, que o Criador queira que toda a humanidade saia de jogo. Ou seja, como eu falei na outra palestra, não estamos diante de um apocalipse. Não é que vai morrer todo mundo. A gente não caminha para esse ponto, porque o Criador tem mostrado ao longo da história que a lei de destruição, ela tem sido aplicada para provocar certos avanços na humanidade e não para acabar com toda a humanidade. Mas aí eu digo, por que a gente continua tendo guerra? Dos pontos é ganância. Poder, ganância, Intolerância religiosa. intolerância. Com certeza esses são fatores que acabam provocando a guerra. De modo geral, no Livro dos Espíritos é dito que as guerras são decorrentes da predominância da natureza animal sobre a espiritual e o transbordamento das paixões. Isso quer dizer que não existe guerra com fundamento moral. Não existe guerra com preocupações legítimas. Existe guerra porque ainda somos seres bastante inferiores. Sempre que uma nova guerra eclode, se percebe a presença do mal. Não como uma entidade, né? Coisa assim. Mas como a exacerbação e exteriorização de sentimentos peculiares do ser humano. Ainda bastante animalizado, com vícios e tendências inferiores. E em face da capacidade intelectual de uns, o desejo de escravização, de domínio e subjugação de semelhantes, individual e coletivamente, aflora no sentido de satisfação das paixões, não importando o preço, o custo de suas vontades e desejos. A guerra é motivada pelo desejo de dominação, esmagamento, dizimação, destruição. E isso tudo passa a ser comum dentro desse contexto, para aqueles que só enxergam os seus direitos, independente de legitimação ou senso de justiça. Para citar um exemplo bem claro disso aqui, vejamos o conflito recente de Israel com a faixa de Gaza. Eles estão em guerra há muito tempo. Essencialmente, eles estão em guerra desde que Israel foi instituído. E antes disso, é importante dizer, aquela região, uma região que tem conflitos demais, até pela sua importância histórica e religiosa. De repente, há um ataque, né? As pessoas do Hamas atacam e matam 1000 e poucos israelenses. Em troca, Israel esmaga, dizima o território de Gaza. Já se fala em mais de 80.000 mortos. E não pararam por aí. Então perceba que aquilo que de repente era legítimo em algum momento, como uma, sei lá, direito de defesa, rapidamente muda para a legitimação do desejo de destruir o outro. Você pode justificar, de repente, que você queira que a justiça chegue aos combatentes, aos assassinos, mas não há justiça em exterminar crianças e pessoas que só estão querendo tocar sua vida. Acredita-se que hoje, no mundo, haja pelo menos 40 milhões de crianças
perderam os pais, perderam suas casas, e foram obrigadas a se deslocar por alguma razão devido à guerra. 40 milhões de crianças é mais do que todas as crianças do Brasil. Perceba que a guerra, ela vem daquele sentimento que muitos têm de querer dominar o outro, impor a sua vontade através da força. Esse sentimento, ele é coletivo. Quando a gente diz Israel está em guerra com a faixa de Gaza, Israel é uma pessoa. Pode até ser, tem um amigo meu que chama Israel, né? Mas não é esse Israel que eu estou falando. Com certeza. Um país entra em guerra. Por quê? Todas as pessoas do seu país querem a guerra? Não. Mas eles legitimam os líderes que tomam essas decisões. Ou seja, ainda que a guerra seja um movimento coletivo, ela é fruto de uma soma de desejos individuais. Vou dar um exemplo para vocês. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Russo, ele entrou na guerra logo no início. No entanto, o povo da Rússia, naquela época, estava descontente com isso. E aproveitou a oportunidade para fazer uma revolução. Tirar o líder, o czar, na época, do poder. E a primeira coisa que a galera que ganhou a revolução fez foi: estamos fora da guerra. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um povo não compactua com as ideias belicistas de seus governantes, ele tem poder para tirar esse governante, para sair dessa situação. No entanto, não é isso que a gente costuma ver. Pense, por exemplo, no povo da Rússia. Ainda que haja uma série de estratégias que o Vladimir usa para controlar a sua população, ele continua com uma certa popularidade. Matando os outros. Invadindo o território do vizinho, botando gente para morrer, russos para morrer. O que eu estou dizendo é que quando a pessoa se compraz, ou seja, ela aprova e ela gosta desse movimento, ela também está fazendo a guerra. Ela também está contribuindo para a guerra. E aí eu vou mais longe. Todos nós aqui sabemos que as nossas vibrações reverberam pelo mundo. E a partir do momento em que eu, mesmo sem ter poder nenhum, sem disparar nenhuma arma, fico vibrando a favor deste ou daquele lado da guerra, eu estou ajudando, eu estou contribuindo para que a guerra aconteça. Até tem uma questão no livro dos Espíritos que é sobre o soldado. O soldado foi para a guerra e matou pessoas. Ele é assassino? Não. Não sei, depende do pensamento dele. A verdade é que depende do sentimento que ele coloca. Como
quando o Binho fala, é verdade, o cara tá lá, o serviço dele é meter bala, ele tem que meter bala. Mas, se aquele soldado foi convocado, forçado a ir para a guerra, e faz o que precisa fazer, ele vai ter uma misericórdia sobre o que está fazendo. Diferente daquele que vai para a guerra e se satisfaz com aquilo. Precisa de crueldade. Tem prazer em matar o outro. A Rússia tem feito um negócio muito louco. Ela chega na cadeia, chega para os presos e diz: querem liberdade? Vamos lutar lá na Ucrânia. Se você fizer tantas missões, você sai de lá livre. Ah, mas eles estão aproveitando a mão de obra e tal. Então, mas aí que vem uma questão meio cruel. Recentemente eles descobriram que essa proposta não é feita para criminosos sem histórico de violência. Eles querem que vá para a guerra quem quer matar. Quem não quer nem aceita. Quem não quer nem aceita. Dependendo. Então, é diferente. É diferente quando você está num contexto desse, porque você foi forçado, você foi convocado para o seu país, e quando você vai lá porque você curte ver sangue. Compartilha ou não. Nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial. É que você fez um comentário que se é convidado para ir, né, para poder fazer. Ele estava chama lá, quem está preso, e convida para ir. E daí a Rita falou assim que na Segunda Guerra Mundial o irmão dela foi convocado. Seu avô foi convocado e ele se escondeu, ele não foi. Foi na Amazônia. Acredito. Escondido. O que acontece é que, assim, normalmente os países têm o que eles chamam de alistamento obrigatório, né? Todos os homens aqui com mais de 18 têm a sua carteira de reservista. Eu já estou com 70, então. Né? Depois que já estarem quase com o pé na cova, ninguém quer, o cara vai achar que você não vai nem aguentar marchar, né? Mas normalmente quem está em idade de combate, num país que está em guerra total, não tem essa opção. Tem que ir para outro país. Né? É o que está acontecendo na Ucrânia, é o que está acontecendo na Rússia. Também está acontecendo isso em Israel. Enfim, o fato é que quando você está na guerra por falta de opção e faz aquilo ali como quem cumpre o dever, seu peso é um. Quando você está ali por prazer, ou quando você, mesmo que tenha sido convocado, passa a curtir essa coisa de matar o outro, aí você vai ter que espiar por isso. Ou, mais ainda, pega lá o Benjamim é o líder de Israel. Ele não deu nem um tiro. Aí vai ter um tanto de coisa para espiar. Porque ele está ganhando com a guerra. Está ganhando poder. Está ganhando reconhecimento. E ele não tem se esforçado para acabar com a guerra. Pelo contrário, aproveitou a circunstância, invadiu ainda o Líbano e já aproveitou para mandar os mísseis lá no Iêmen. Porque se não estivesse em estado de guerra, o povo já tinha tirado ele. Se Israel tivesse ficado, não até outubro, mas até janeiro, sem ter tido nenhum ataque, ele já tinha caído. Mas você vê que a pessoa tem esse prazer na guerra. E é importante dizer que isso que acontece não é só a vontade daqueles que a gente vê.
há muitos que a gente não vê e que também se compraram na guerra. E que quer ver o circo pegar fogo. Desde os nossos companheiros aqui do dia a dia, que estão sempre do nosso lado, até seres bem mais complexos, inteligentes, que tentam arquitetar as coisas numa escala maior. No livro A Marca da Besta, fala-se de uma reunião entre os chamados dragões, ou seres ancestrais. E um deles, um dos mais poderosos deles, é o que promove a guerra. É claro que nós temos livre-arbítrio, mas não tem um cara ali para dar um empurrãozinho, para fazer aquela provocação. Quando você vai ver os estopins dos conflitos armados, muitas vezes você encontra um ato que você fala: de onde o cara tirou isso? Por que o cara fez isso? Por exemplo, o início da Primeira Guerra Mundial foi devido a um assassinato de um herdeiro do trono da Áustria-Hungria, um moleque, 20 e poucos anos, que estava descontente com a forma como o Império estava lidando com o povo dele. E daquilo ali, lá se foram 10, 20 milhões de mortos. Se você pensar na própria ação do Hamas, que já estava em guerra há um bom tempo com Israel, do nada os caras decidem invadir o território, sair matando gente, sequestrando gente. O que eu estou querendo dizer é que esses estopins desses conflitos, eles são muito mais do que aquilo que a gente vê. Tem muito mais gente interessada que o circo pegue fogo. Bom, é importante dizer que quando o nosso planeta melhorar um pouco, não tem mais guerra. Nos mundos evoluídos. Hoje estava mais tenso. Elas não ocorrem porque não há ódio nem discórdia entre as pessoas, já que ninguém deseja provocar dano ao semelhante. Nos mundos mais evoluídos, elas desapareceram, porque os homens compreenderam a justiça e praticam a lei de Deus. Pense em qualquer motivo para a guerra. Qualquer motivo para a guerra é fundamentado num sentimento egoísta. Qualquer motivo. Vou pegar aí essas que a gente está mais na mídia. A Rússia e a Ucrânia. Por que começou aquilo ali? Começou aquilo ali porque a Rússia estava incomodada com a Ucrânia querer fazer parte da OTAN. Se os russos, ao invés de invadir o território, tivessem dialogado com os membros da OTAN, não tinha a menor necessidade. Não é como se esse pedaço de território que a Rússia está reivindicando agora fosse fazer grande diferença para a vida dos russos. Uma vida, né? É poder. Eles fizeram o que fizeram para mostrar que tem poder e porque se sentiram ameaçados pela presença do outro grupo. Se os canais de diálogo tivessem funcionado, se a aceitação da existência um do outro tivesse funcionado, não tinha guerra. Se a gente jogar um pouco mais distante, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão em guerra
desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque um lado queria ser comunista, o outro lado queria ser capitalista. Ali se formaram grupos que foram incapazes de resolver qual é o modo de governo que eles gostariam de viver. E eles entraram em guerra. Agora, até assim, tem uma parte ali, a Coreia do Norte principalmente, que o povo não tem mais opção. Não é como se eles tivessem escolhido isso. Os pais, avós escolheram isso. Eles caíram de gaiato. Mas ainda não se mobilizaram o suficiente para trocar os seus governantes. Veja que, na verdade, se as duas Coreias fossem um país só, todo mundo seria ganhar. Então vocês terem noção, gente, a Coreia, as duas juntas, são menores do que o estado de São Paulo. As duas juntas. É um territóriozinho minúsculo. Cheio de gente. Mas que gasta boa parte dos seus recursos em arma. Quando poderia estar investindo no bem-estar da sua população. Por que a gente está falando isso? Porque quando a gente vê os motivos que levam um país à guerra, em sua essência, eles são os mesmos motivos que nos levam ao conflito. E aí a gente tem que falar das nossas guerrinhas individuais. Quantos de nós, e em quantas situações, nós nos colocamos em pé de guerra com outra pessoa? Brigamos, machucamos, ofendemos. E por que motivo? Terá que algum de nós tem um motivo justo, bom, para magoar o outro, para machucar o outro, para ofender? Será que, assim como esses países, a gente não tem gasto tempo e energia demais com as nossas guerrinhas? Com os nossos conflitos? Pense no quanto que a gente despende de energia afastando a outra pessoa, quando seria benéfico para ambos se a gente se conectasse. Alguns de vocês podem me dizer: ah, mas eu tenho bons motivos. Reflita. Qual é o bom motivo que você tem? É bom mesmo? De fato, justifica você manter uma atitude negativa, belicista com a outra pessoa? Ou será que a gente só está sendo egoísta, orgulhoso, pequeno? Faça um exercício. Pense numa pessoa com a qual você tem um conflito constante. Você gasta uma energia constante nesse conflito. Agora pense no motivo. Por qual motivo você está em conflito com essa pessoa? Agora, pense um pouco mais. Não no ponto de falar, agora eu vou amar essa pessoa, que não é tão envolvido assim ainda. Mas pense em fazer um cessar-fogo, né? Assinar um tratado de paz com outra pessoa. Se você assinar um tratado de paz, e um tratado de paz só funciona quando ele é benéfico para os dois lados, quanto você vai ganhar?
O quanto de energia vai sobrar para você se você não precisar continuar lutando com aquela pessoa? Tem um livro muito legal, chama A Arte da Guerra. Ah, mas é um livro de filosofia. Basicamente, tinha um general chinês e ele é um estrategista. E ele, observando ali as guerras, os conflitos e tal, ele faz uma série de observações. O que funciona, o que não funciona e tudo mais. Muito legal. E tem uma coisa que ele usa, e que eu já vi isso ser repetido um monte de vezes, que ele diz: faça mais aliados que inimigos. Ah, que óbvio isso. É óbvio. Porque cada aliado que você faz é um cara a menos contra o qual você vai ter que lutar. Ele não precisa estar ao seu lado. Ele não precisa ser seu parceiro. Mas ele não precisa ser seu inimigo. Essa outra pessoa pode ser, por exemplo, alguém com quem eu tenho neutralidade. Eu não estou muito perto, ainda não aprendi a amar todo mundo, mas de repente eu não preciso gastar energia porque eu não quero. Ah, mas ele ou ela me provoca. Faz de tudo para tirar o do sério. E você cai. Porque o que te tira do sério, normalmente, é o seu orgulho. Normalmente, é a sua dificuldade de aceitar que o outro pode pensar diferente de você. Só isso, só pensar diferente. Gente, muitas e muitas guerras já foram travadas por esse motivo. Boa parte dos grupos ditos terroristas são motivados por isso. Morte aos infiéis. Olha que coisa louca. E no entanto a gente vê isso sendo reproduzido muitas e muitas vezes. Que o cara tem que se incomodar com o outro que não mantém a mesma fé que ele. Esses dias eu vi a notícia, gente, briga de torcida organizada. Poxa vida, que coisa mais mesquinha. Ah, eu gosto do Corinthians, você gosta de São Paulo. E daí? Perceba que isso tem a ver com o quanto ainda somos movidos por sentimentos menores. Essa é a razão de ainda existirem muitas guerras. E de que talvez a gente chegue mesmo a uma terceira guerra mundial. Mas é importante sinalizar que uma terceira guerra mundial, ela vai nos afetar. Ah, o Brasil não entra em guerra nenhuma faz muito tempo, verdade. Vai atrasar para nunca. Sei lá. Se nós começar a faltar comida lá, aqui não vai ter. Aqui vai ficar caro. Talvez. É isso, vai vir muito imigrante. Você foge do mercado. Algumas coisas são possíveis de acontecer, né? Não acredito que o nosso país entre diretamente numa guerra. Talvez indiretamente, ou como foi na Segunda Guerra Mundial, mandou lá alguns milhares de soldados. Isso é a parte militar. O que mais pesa, na verdade, é a parte social e econômica. Para começar, a gente só atinge prosperidade em tempos de paz. Não tem prosperidade em tempos de guerra. Pós-guerra tem, né? Pós-guerra sim, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente tem problemas
né? Só você pensar do quanto o mundo é conectado, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante a pandemia do coronavírus, algumas das maiores fábricas de chips pararam a produção. O que aconteceu? Quando a demanda voltou após a pandemia, eles não davam conta. E aí atrasava as entregas dos veículos. Você tem uma crise no setor por conta disso. Por conta de não haver chips suficientes. E o avanço tecnológico foi evidente, então teve um progresso. Sim. Né? Mas a própria guerra na Ucrânia tem impactado o preço dos alimentos. A Ucrânia é um país produtor de alimentos. O fertilizante do Brasil vem tudo de lá. Agora não vem mais. Agora tivemos que dar outro jeito. O aço também. O aço, acho que não. Porque a gente produz bastante aço. Mas o que acontece é o seguinte: quando você tem um país e ele tem ali a sua posição no restante do mundo, e ele está em guerra, o esforço de guerra ele vai mobilizar as energias desse país para isso, e alguma coisa vai mexer entre os outros. Então, vai nos afetar economicamente. Uma outra coisa são, claro, os imigrantes. Né? As pessoas vão fugir da guerra, e isso vai primeiro para os países vizinhos, depois para outros países. Né? Vou dar um exemplo. A Venezuela está em uma crise humanitária há algum tempo. Há uns 10 anos atrás, dificilmente você conheceria um venezuelano. Agora conhecemos um monte. Por quê? E nas escolas também, infelizmente. Eu tenho 5 na minha escola. O que acontece? Essas pessoas fugiram do seu país. Por quê? Não estavam tendo condições de sobreviver lá. E de repente, como nós somos vizinhos, um vizinho rico inclusive, vieram para cá. Teve cidades que até assim, nas praças e tudo, o governo teve que retirar porque eles tomaram as Principalmente praças na fronteira, né? Muito próximo à fronteira. Sim. E assim, as praças e tudo, não tinha mais como ter comércio, não ter nada. E aí, a invasão o que foi acontece? muito grande. Você vai ter esse fluxo de pessoas. Eles Isso- começaram a mandar para São Paulo. Uma coisa que a gente recebia bastante antes eram os bolivianos. Né? Numa fase difícil lá da Bolívia, muitos deles vieram para cá. E isso só vai mudando. Gente, um monte de gente aqui no Brasil tem o maior orgulho de falar: sou descendente de italiano. Vocês acham que eles vieram aqui por quê? Porque a vida estava difícil lá. E aí encontrar aqui uma possibilidade. Né? Então esse movimento, e agora vamos pensar o lado bom disso? Tem um lado bom. Temos uma troca de cultura. Temos diferentes visões de mundo convivendo. A pizza da onde é? Macaronada. E aí vai, e aí tem um monte de outras coisas. As pessoas vão se estabelecendo. E a partir do momento que você conhece o outro, ele deixa de ser estranho. Ele deixa de ser estranho e passa a ser familiar. Porque realmente, se durante a guerra a gente tem um monte de consequências ruins, o pós-guerra normalmente é acompanhado de coisas boas. Por exemplo, após as últimas guerras, a gente teve um avanço espetacular na medicina. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que o pessoal começou a testar raio-x. Também foi durante a Segunda já, que muitos medicamentos foram desenvolvidos. Precisaram desenvolver Antibiótico. algumas vacinas, porque muitos soldados vinham com bastante doença. Sim, antibióticos, tratamentos para trauma, tratamento... Na segunda, o estômago descobriu o funcionamento do estômago. Os caras estavam perto lá e os caras estavam. E assim, tem uma boa dose de loucura aí dos nazistas, mas eles também fizeram um montão de testes e avançaram muito com a medicina. A brífula, não. Vivo, Não para estudar, senão não funciona. Bicho, né? Não passar por bicho por lá.
Devido à necessidade de comunicação, nós tivemos avanços enormes do telégrafo ao telefone. E mais recentemente, o GPS, a internet. A primeira rede de internet que o mundo construiu foi durante a Guerra Fria, porque os americanos tinham medo que numa guerra nuclear eles não tivessem medo de se comunicar com a eficiência. E aí eles desenvolveram essa rede que seria o embrião do que hoje é a internet. A gente lançou satélites e hoje temos GPS, devido à guerra. A gente também teve avanços na engenharia para a construção eficiente e rápida de pontes, de veículos, armas. A gente teve um outro lado que eu acho que é muito importante. Quando a guerra ela mostra muitas vezes o pior das pessoas, certas coisas servem para alavancar as coisas. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, a presença de soldados negros e a sua atuação nos campos, né, de batalha fez com que, uma década depois da guerra, os movimentos civis ganhassem uma enorme repercussão e fortalecesse a questão antirracista. Mas lá atrás, teve lá uma guerra lá que foi o que ganhou os Estados Unidos. Sim, mas mesmo depois a guerra de secessão, mesmo depois dessa guerra, que foi quando eles conseguiram a liberdade, né, acabou a escravidão, mesmo assim o preconceito era muito grande. Mas houve um fortalecimento pós-Segunda Guerra Mundial. Outro fortalecimento importante, e aí também, oriundo da guerra, foi o papel das mulheres, que também ganharam espaço por sua atuação na guerra. Outra coisa que também se viu necessária, e essa é muito importante, é assim, quando eles constataram que a Alemanha nazista tinha se voltado em parte contra os seus próprios cidadãos, porque boa parte que eles mataram eram cidadãos alemães, né? Os judeus eram alemães antes de ser judeus. E foi construído toda uma estrutura e uma forma de pensar de que o governo tinha que ter garantias de qualidade de vida para todos os seus cidadãos. A gente tem pós-guerra, ou o que se chama welfare state, ou estado do bem-estar social. Então, começam a surgir várias políticas para garantir direitos básicos para todos os cidadãos. E não importa a cor, nada mais. Então, tem esse lado. E aí, a gente olha na questão espiritual e a gente percebe que nada se perde. O Criador permite que isso aconteça. Porque muitas vezes é isso que nós estamos precisando, para dar aquele chacoalhão, para forçar a gente num avanço. E aí a gente volta a olhar sobre as nossas guerras individuais e a gente tem que ter a mesma visão de que a pessoa que me causa um conflito não é um obstáculo na minha vida, é uma oportunidade de aprendizagem. Pedra do sapato. Que a gente precisa aprender a lidar com ela. Há quem diz que se vier a terceira guerra, pode ser o segundo ceifador. Quem não aprendeu com o primeiro. Com certeza, uma morte coletiva pode ser um momento de você dar aquela peneirada, né, e deixar um tanto de gente ir embora para outros planos e ficarem outras pessoas também, pode ser isso, né? Mas voltando no âmbito individual, é muito importante que a gente enxergue dessa maneira, que a gente perceba o conflito não como algo que eu tenho que sempre evitar, mas como algo que eu tenho que lidar para crescer. Então vamos enfrentar as nossas guerras individuais e, se a gente sair fortalecido delas, aprender a lidar com elas, quem sabe a gente não evita as guerras mundiais. Obrigado. Boa noite.